Boa noite. Olá! Boa Tudo noite! bom? Tudo jóia? E Como é que aí, vocês estão? Estamos bem. também? Noite gelada, né? Vamos aprender um pouquinho. Vamos esperar o É. pessoal chegar. Tá chegando devagarzinho, mas estão chegando. E aí, Lu? Bom, obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, hoje a gente vai tentar terminar, né, umas Eu não vou questões falar, que... eu não vou falar muito assim, sabe? Não, Se você mas é, entendeu, Lu? Aí, né? não, mas é bom até porque daí a gente pode estar continuando com aquele assunto, né? Como a gente já vinha falando sobre o Sim. desenvolvimento. Então, hoje a gente vai Uhum. trazer um pouquinho sobre essa parte do desenvolvimento atípico, que é o que a gente acaba Isso aí. trabalhando mais ali no amanhecer, né? Exatamente. Então, eu acho que Exatamente. é bem interessante. Se qualquer um tiver uma perguntinha ou quiser saber um pouco mais durante a nossa conversa, pode ir colocando ali nos comentários que a gente vai tentar responder, né, Lu? A gente vai responder. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem, é muita coisa envolvida, né? É muita coisa mesmo. Então, assim, tu fala um pedacinho do que é, né? Então, assim, a gente acaba fazendo em várias partes, né? Que nem aconteceu conosco, para Uhum. deixar tudo bem especificado pro pessoal que está vendo também, né? Sim, sim, isso aí. Então a gente tem que iniciar lá do início, né, para a É, gente poder explicar o que que é essa questão do desenvolvimento atípico ali da fala e da linguagem para poder entender tudo o isso contexto, né? aí, isso aí. Então, eu vou começando, Isso, Jô. isso, explica um pouquinho para Vou nós. retomando um pouco até que o pessoal está chegando sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem primeiro, tá? Então, como é que a gente adquire a fala, pessoal? Então, a fala é um ato motor, neurológico, tá? Então, através da respiração, a gente inspira, passa pelas nossas cordas vocais que elas vão vibrar, né? Passa para nossa oro e assim, articulando, vai saindo a fonação. E a gente vai montando as nossas palavrinhas, tá? O desenvolvimento da linguagem é aquela assim, é entender o que você está falando, por exemplo. Vou pegar aqui. Eu sei que isso é uma caneta e eu sei o que que eu vou fazer com ela. Então, assim, é o significado e o significante, né? Que nem eu falei na outra live, tá? Aham. Então, assim, através do significado e o significante, a gente tem que imaginar uma sala, tá? Essa sala tem vários arquivos. Sabe aqueles arquivos antigos que são cinza? Então, nessa Uhum. sala tem vários arquivos assim. Aí, um arquivo é de objetos, um arquivo é de roupa, um arquivo é de fruta. Então, dentro desses arquivos vão estar, nas frutas, vão estar a pera, a maçã, né? E quando a gente vai juntando isso, a gente vai formando as palavras. E a gente vai tentando comunicar o que a gente quer falar, tá? Uhum. E dentro da linguagem, a gente tem etapas, que é a fonologia, a morfologia, a sintaxe, né? A pragmática, a morfologia, que são algumas bases da linguagem, né? A fonologia é aquela aquisição do som, aquele assim, tipo assim, ó, tampa, né? Então, ó, a, a. É o fonema, cada fonema, tá? Que vai formar uma palavra, Uhum. né? E que lá na sintaxe, por exemplo, né? Ela vai colocar em uma frase, me dá a tampa, né? Ou tampa da caneta, ou tampa da panela, né? Então, isso que significa o desenvolvimento normal da linguagem, né? E a gente tem alguns marcos, que eu acho que é importante, pessoal, que esse aqui tem no Conselho Federal de Fonoaudiologia, tá? Então, eu vou lendo um pouquinho até o pessoal entrar, tá? Então, lá, quando o bebê é pequeno, né? Com um mês a 3 meses, né? Vou ler assim.
Ele presta atenção em alguns sons na voz da mãe, ele se acalma com a voz da mãe, né? Porque o Uhum. sistema auditivo tá lá desde o quinto mês escutando tudo, né? Ele chora, ele tem que se comunicar através de choro, porque a mãe sabe, né? Cada choro é Tem um para cada coisa. Ele quer cocô, Uhum. ele quer comer, ele quer alguma coisa, Uhum. né? Ele dá alguns sorrisos, né, por reflexos, né, nessa idade. Com 4, 5 meses, procura onde vem o som, grita, faz alguns sons como se estivesse conversando, imitando, né? Procura a voz da mãe, procura a voz do pai, ou daquele que está chamando. De 7 a 11 meses, né? Encontra de qual lado vem o som, faz alguns sons, repete palavras, ele começa a bater palmas, né? E ele já dá tchau. Então, essas pequenas formiguinhas, né? Etapas de formiguinhas, né? E com 1 ano, com 12 meses, ele começa a falar as primeiras palavras, né? Uhum. Ele imita a ação das outras pessoas, né? A pessoa vai começar a bater palma, parabéns! E ele faz Vai assim, né? imitando. Uhum. Com- E com 2 anos, né? Ele já vai fazer falar frases curtas, né? Ele já vai conseguir falar 200 palavras, né? Então, assim, pequeninhas, tá? Não é assim falar paralelepípedo, por exemplo, né? Mas ele vai falar pequenas palavrinhas, né? E Uhum. com 3 anos ele fala, mas ele ainda fala errado, que é normal a criança falar errado, tá? Sim. Uhum. Mas às vezes ele conjuga errado, né? E conhece as cores, né? Com 3 anos a criança já tem que ter o conhecimento das cores, né? Com 4 anos ele já começa a inventar histórias, compreende regras de jogos mais simples, né? E com 5 anos forma frases completas, né? E fala que nem um adulto. Esse é o ideal. E com 6 anos ele aprende a ler, a escrever. Claro que agora, com a antecedência da educação infantil, com 4 anos, eles já estão aprendendo os sons das letras, eles já estão reconhecendo, fazendo aquela leitura, né? Não leitura, mas aquela associação das letras, né? Ai, meu nome tem essa letrinha, tem o A, tem o L, então ele já vai associando, né? E Uhum. agora, falando um pouquinho mais da fala, tá? Que é importante vocês saberem para eu conseguir falar do atraso, né? Então, com 1 ano e 6 meses, lá quando ele tá bebezinho, né? Ele já tem o b, o m, então ele fala babã, babá, mamá, papá, né? Com 2 anos ele já tem o p, t, d, n, que é o p, t, d, n, né? Então, papá, tatá, a tata, né? Dá, ele começa dá, nana, e assim vai, com 2 anos e 6 meses, ele já adquiriu o K, que é de casa, de carro, de cachorro, né? O G, que é de gato, e o Nhan, né? E os 3 anos ele faz as fricativas, né? O fã, sa, za, na. Fã, vã, sa, za. Desculpa. E o 3 anos e 6 meses ele vai pro chã, pro jã, né? Chuva. E o jã de janela, por exemplo, né? E com quatro Uhum. anos as líquidas, que são as últimas a serem adquiridas, né? Que é, por exemplo, lápis, lua, o urã, né? Que é, deixa eu ver, o rato, rã, né? Rato, rei, rainha. Você já E está com 5 anos escrevendo. ele vai terminando nessa aquisição da fala com os agrupamentos, né? Com grupos consonantais, arquifonemas, né? Que é o planta, o deixa eu ver, o brincar, brinquedo, brinco, né? Uhum. Ah, os arquifonemas, aqueles mais difíceis, né? Que às vezes eles passam até dos 5 anos, né? Isso Uhum. não é normal passar ali por 7, 8 anos na aquisição da escrita e da leitura, que daí impacta, porque daí ele vai falar arara, né? Mas ele fala aiaia, né? Ele faz uma semivocalização. Então ele vai escrever assim, porque ele entende assim, né? E a gente se preocupa muito, Jô, quando vem uma criança com atraso de fala,
ou de linguagem, a primeira coisa que a gente pensa, a fono, né, é a questão auditiva. Como é que esse som está chegando? Será que tem alguma coisa no conduto? Uma cera? Ou ele tem uma infecção no ouvido, né? Então a gente pensa tudo isso. Ah, ok, ele não tem problema de cera, ele não tem problema de escutar, ele fez o exame auditivo, tudo certo. Vai descartando. Exato. Só que também, às vezes, o que a gente não percebe é que as nossas tonsilas faríngeas, que é as nossas adenoides, ela oclui também o canal auditivo. Então, isso também, não é que ela tá dentro aqui, tá, pessoal? Mas aqui a anatomia é parecida, né? É muito perto, digamos, né? E quando cresce anormal, pode atrapalhar a nossa audição, né? Então, isso é anatômico, isso também pode atrapalhar, né? Uhum. Sim, eu não sabia isso Mas é uma coisa assim que a gente tem que ficar de olho, né? Porque muitas Com vezes certeza. pode achar que a criança tá tendo algum tipo, né, de surdez, ou a gente mesmo, né? Às vezes pode ser que Uhum. tu comece a observar que tu não tá escutando direito, né? Exato, exato. E a partir E, desse momento, Lu, porque assim, daí chega muito pra nós, né? Essas uhum, questões. E aí tu observa, né? Tu vai ver que tipo de criança, com qual patologia essa criança chegou, uhum. né? Se Isso essa aí. criança chegou, já tendo um diagnóstico ou sem Uhum. diagnóstico, né? E aí, que nem tu disse, a gente vai lá, vai descartar o que Descartando. poderia ser, né? A partir disso, daí tu vai traçar um tratamento para essa a Justamente criança, né? estratégia, né? É muito importante também falar aqui, pessoal, que a gente tem a fala, a gente tem a linguagem e a gente tem a comunicação. Elas são as três amiguinhas, tá? A fala, a linguagem e a comunicação. Elas precisam andar sempre juntas, né? Para a gente conseguir ter uma boa interpretação, enfim, né? Tudo, porque a fala depende da linguagem e que depende da comunicação, né? Uhum. Então, a fala é aquele ato motor. Então, tu fala para criança, criança, fulaninho de tal, fala cachorro. Eu falar cachorro, tá? Ele não teve problema de falar, ele conseguiu referir a fala motora tudo corretamente. Agora, quando há um atraso específico, digamos, né? Primeiro eu vou fazer isso. Da linguagem, será que ela sabe o que é um cachorro? É tu entender o que tu tá falando. Ela fala cachorro. Tá, mas ela sabe o que é um cachorro? Como é que ele faz? Qual o som que ele produz? Como é que ele anda? Porque as crianças É. começam a imitar os animais. Então, ali já começa a, a entender como é que é essa linguagem, né? Uhum. Daí, se a criança está alterada nisso, aí é um atraso de linguagem. Somente, não que ela pode falar, mas ela tem um atraso de linguagem. E essa Outra, fala é por repetição. É tipo uma ecolalia. exato, exatamente, tá? Tá. Ou na comunicação. O que é a comunicação, né? Eu acho que às vezes a gente esquece de falar dela, mas é porque ela tá junto, né? Então, assim, a criança ela tá andando com a mãe na rua. Tá lá andando, e dela diz assim: Olha, mamãe, um cachorro! Ela teve intenção comunicativa. Então, isso Uhum. é a comunicação. Olha, mamãe, o gato! Ou olha, mamãe, eu quero isso, né? Eu quero. Uhum. Ou começa daí Sim. aquelas Sim, ela coisinhas tá com mostrando o que ela né? quer, ela tá se Exatamente. comunicando, né? Isso aí. Então, a gente tem que levar essas três coisas, as três amiguinhas junto, né, com a gente, para a gente ter uma boa intenção comunicativa, né? E quando uma delas está alterada, as outras vão ter mais dificuldade, né? Que nem tu falou, algumas patologias, tipo atraso de fala. Quando eu falei ali nos marcos do desenvolvimento da fala, exemplo, a criança com 4 anos fala que nem uma criança de 2, Uhum. né? Às vezes falar tarro, às vezes fala carro, ela fala tarro, né? Ah, e também a Marina lembrou aqui da comunicação não verbal, É né? verdade, Sim, que é isso. o apontar, né? Que dela Sim. começa a apontar junto. E dependendo, Exatamente. né? Também Geralmente que nem um autista, muitas vezes ele não é verbal,
E ele acaba se É, comunicando, né? O paralisado através do gesto, cerebral também, a criança que tem exatamente. paralisia, que não fala, E né? A ela dá gente tem. sinais quando ela gosta, quando ela não gosta, né? Então ela já faz E, uma cara assim, que ela não uhum, gostou. é, Não, não queira dizer que ela tem, né? Então primeiro vem o não verbal, galera, e depois vem o verbal, tá? uhum, Que tá dentro da comunicação lá que eu falei do cachorrinho, né? uhum. E dentro da linguagem também, que faz parte da linguagem. Foi? Entenderam? Então, voltando lá para o atraso de fala, tá? O atraso de fala é a criança lá com 4 anos vai falar casa, né? E ela fala taça. Eita, nós. Então, é Saiu T no substituir lugar o do fonema. C. Uhum, Exato. Então, assim, talvez ela vai falar, onde é que você quer ir mesmo? Casa, pra casa, né? Então, uhum, tu tem que ver se é algo fonético ou fonológico, né? Da uhum, consciência fonológica, né? Se ela memorizou casa, assim, né? E ela entende que ela falando casa é aquilo lá, né? Que é casa. Então, isso a gente vai classificando, uhum, né? Já que a gente disse, uma patologia de um atraso de fala, que é a apraxia de fala. A uhum. apraxia de fala está dentro do atraso de fala, né? Então, assim, o que que é uma apraxia, né, Jo? É isso que eu ia dizer. Apraxia, Tá. isso aí. Eu acabei te cortando. Mas se diz, Não, vamos explicar o que que é apraxia, porque tem gente que não entende diretamente, porque a apraxia é uma coisa que se tem muito, né? E eu acho que a gente tem que explicar mais ou menos, porque é bem facinho. a apraxia de fala é aquele ato motor não realizado, né? A criança, ela não consegue, é um distúrbio motor da fala, né? Digamos, né? Então, ela vai tentar falar, sei lá, tampa, né? E lá na programação, lá nas gavetinhas que eu falei para vocês, quando ela vai buscar a palavra, ela vai ficar pensando. Lá na fonologia, ela vai p, a. Ela tem que juntar tudo isso. E Uhum, no juntar, nessa programação do juntar, ela não vai conseguir, uhum, tá? Ela vai ter muita dificuldade em inferir essa fala, né? Não que ela não tenha linguagem, porque ela uhum, pode rir da brincadeira que tu faz, ela entende tudo, só que o problema é justo na referência motora, uhum. né? Quando É vai justo, sair. ela vai falar tampa, né? Ela vai ficar ensaiando, ou ela vai falar tampa, e daqui 2, 3 minutos ela vai se atrapalhar, ela não vai conseguir falar tampa, né? Que nem ela falou há 2 minutos atrás. Então, isso são características da apraxia de fala. Uhum. E quem tem Claro, apraxia, Lu? quem tem apraxia de fala, olha, geralmente ela pode estar associada a PC, tá? Geralmente ela pode sim estar associada a síndrome de Down, ela pode estar associada sim ao autismo. Uhum, Só que eu quero desmistificar uma coisa que foi falado na Uniteia no ano passado, que é a questão assim que o pessoal não entendeu, né? E eu também fui atrás em busca, porque quando foi jogado, que a apraxia de fala, a dispraxia, estava juntamente com o autismo. Então, foi entendido assim, que todos os autistas não verbais têm apraxia de fala, têm dispraxia. Que na verdade não é isso. Apraxia de fala, ó, já vem. Apraxia, tu precisa falar, tu uhum. precisa ter sons para tu ter essa apraxia. Então, o autista não verbal é próprio do espectro, Sim. é próprio do espectro. Pode ele estar associado a uma apraxia, o não verbal? Não. Ele tem que ser verbal. Tu tem que falar, né? Para ter uma apraxia de fala. E a diferença, Jo, da dispraxia e da apraxia de fala, a dispraxia ela está muito envolvida com os movimentos globais, digamos, né? Eu falo movimentos globais, né? Mas as TOs trabalham muito, né? Porque a apraxia de fala também não é só motora, Uhum. né? Ela também pode estar associada nos membros, né? Ela pode ter uma dificuldade, um atraso no caminhar, um atraso na dispraxia, principalmente, né, no processo sensorial, né? Uhum. A Marina também, quando pode vir aqui, a gente também pode fazer uma live disso também. Vai ter logo logo.
que a gente pode também estar falando disso, né? Que está associado. Então, Uhum. assim, é isso aí, né? Eu acho que E não tem Lu, mais para deixar bem simplificado assim para vocês o que é cada uma, né? se eu Então, a tenho a dispraxia está praxia. muito envolvida com o sensório motor, né? Com os movimentos globais, né? Se eu tenho apraxia, eu posso melhorar isso? Eu posso voltar a não ter? Então, a apraxia de fala, ela é muito difícil, porque é algo neuronal, né? Então, a gente precisa treinar essa referência motora. Uhum. Então, assim, ela leva às vezes anos. Não é um simples atraso, né? Ela já chega a ser algo um pouquinho mais demorado. Não que a criança não consiga, ela pode conseguir. A gente pode diminuir essa apraxia, né? Mas leva algum tempo. Uhum. Tá. Ah, Ah, esse exercício de leitura e de escrita ajuda a desenvolver a fala. Quando a criança já adquire, né, o exercício de leitura, ela já tem a fala, ela já consegue, né? Mas isso, a fala vem antes disso, antes da leitura e antes da escrita. Então aham. ela já tem, é claro que quando a gente, adulto, nós, né, começamos a ler livros mais difíceis, com palavras mais complexas, a gente vai adquirindo, porque a gente ainda está com plasticidade neuronal, né? Por isso que a gente ainda consegue aprender, por isso que a gente está lá, após AVC, a gente consegue aprender tudo de novo. Uhum. Tá, então não é só em criança, apraxia daí também tem em idoso, né? Sim. Pós-AVC. Pode dar pós-AVC, isquêmico, hemorrágico, dependendo da área lesada, Uhum. né? Essas alterações. Tá. A Marina colocou aqui, inclusive, uma criança que apresenta dispraxia, ela tem alteração de fala. Sim, muitas vezes essas crianças que têm apraxia, ela chega para nós da TO ou da físio, por causa desse desenvolvimento atrasado, né? Sim, que Do tem a ver. planejamento motor que não Aham. afere. Até antes a Marina fez uma pergunta ali se tem a ver com a área de broca. De brocar. Sim, sim, porque é planejamento motor, né? Claro que tem os giros, né? Mas sim, por exemplo, né? Uma criança, ela vai falar, ou isso aqui, ela fica ensaiando, né? Sim, Então, sim, tá associado, sim. E a tá. Devene, que é aquela que a criança, desculpa, a criança fala, 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 só que daí ela não conjuga certo, não coloca as coisas no certo, né? Por exemplo, assim, eu vou pegar a panela para fazer comida. Isso eu fiz uma frase longa. Vou fazer papá, né? Ela não consegue falar isso. Ou até um adulto pós-AVC com uma afasia de Wernicke. Ele pode falar, ele fala tudo, mas ele não vai falar nada com nexo. Uhum, E tá, isso tá também alterado na linguagem daí. tá. E aí, Lu, falando um pouco sobre o atraso, né? Quando a gente tem essas alterações do desenvolvimento ali, que a gente observa que não está dentro daquela fase do desenvolvimento normal. Porque a partir do desenvolvimento normal a gente consegue observar se tem atraso ou não tem, né? Isso aí, é disso. Quando, até recentemente a gente estava falando, porque na ecoterapia, tá Uhum, vindo muitos estudos falando sobre a questão da força muscular respiratória. Então, uhum, assim, uma das coisas que eu acho bem interessante da gente tratar, porque a ecoterapia, ela trabalha toda a questão motora, né? Ela organiza a partir daquele movimento tridimensional do cavalo, porque quando o cavalo uhum. faz o Isso aí. caminhar dele, né, para explicar o que que é esse movimento, quando o cavalo ele caminha, ele Uhum. faz um movimento do quadril para frente e para trás, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então, o quadril da gente faz todos esses três movimentos durante a marcha do cavalo. Uma das Isso coisas aí. bem legais que a gente, até esses tempos atrás, porque eu e tu trabalhamos com cavalo, né? Uhum. Que o TDAH, né, e o autismo, ele tá muito associado com a marcha do cavalo.
Então, assim, a criança vai falar a partir do momento que eu tiver trabalhado nessa marcha, uma postura legal, um Uhum. trabalho muscular dele. Que conforme o ritmo, né? E isso, que é através do ritmo, né? Eu vou Isso. organizando esse quadril, vou organizando esse tronco, e aí, quando chegou nessa parte aqui que eu consigo estar bem organizado, né? Aí vai ser o quê? Vai ser fácil para sair essa Tonar, fala. porque a respiração vai ter mais força, Isso né? A aí. gente pode também PC, a Carol, o Arthur, o próprio Arthur, né? Acho que a mãe não se importa da gente estar falando, né? Ele A gente tem muitos encara, assim, ó, é pacientes, né? incrível, é É, assim, é incrível, é, assim, um input muito forte, que daí eles é. têm mais força no falar, eles começam até fazer entonação, né, com a semântica, né, começa a cantar, né, Eu tu tive. também na massa, né, tu teve bons resultados na fala, né, Porque é isso que eu ia dizer. Eu sou fisioterapeuta, mas quando a gente faz a ecoterapia, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, digamos assim. Tu entende o que está uhum. acontecendo, tu aplica as técnicas. É lógico que, se na minha avaliação eu observei que ele tem uma maior dificuldade numa questão motora, ele vai para um profissional. Se a questão dele é fala, aprendizado, alguma coisa, daí vai ser direcionado. Psicológico também, às vezes tem muita questão, né? Que interfere, por exemplo, um Parkinson, um AVC, tu acaba observando que o psicológico tem que ser trabalhado antes que o motor, Muito, né? muito, muito. E o Mas, cavalo dá uma certa liberdade, uma certa autonomia, né? Ainda mais, ele não, fica. Uma coisa que ele não faz sozinho já é é, muitas coisas, né? então Então tá, tem eu muitos estudos no aqui não é, em Passo Fundo, em Pelotas, aham, né? Com isso. pessoas com Parkinson. Eles estão estudando muito Parkinson e justamente, né, em idosos que está vindo alguns estudos direcionados para essa questão respiratória. Hoje a gente Uhum. postou um videozinho falando um pouco sobre isso para as pessoas poderem entender porque a gente tem muita necessidade de ter força muscular respiratória, Uhum. né? Muito. É, a questão do pulmão ela é muito importante, porque se a gente não tiver toda essa questão fortalecida, toda, né, a gente não consegue fazer outras coisas. E aí, para Não. vir, até em tempos agora, sabe, tipo, da pandemia agora, com esse Covid, assim, tu observa que tem que ter um olhar para o pulmão mais, nessa questão mais fortalecida, sabe, para a gente poder se manter bem, né? Tá tendo estudos, né? O pessoal da Andi Brasil, que trabalha com a ecoterapia, várias instituições, eles estão fazendo vários artigos sobre isso, porque eles estão vendo muita eficácia, né? Então, bom, enfim, é N, né? Se eu ficar aqui, a gente fica até amanhã, né? E, Porque não, mas é resumir muito rápido, e Lu, uma realmente. coisa que eu acho muito legal, assim, que foi um aprendizado meu, assim, uma experiência minha, né, com a tua ajuda também, mas, assim, os autistas que a gente, as crianças com autismo que a gente trabalhou, enfim, e crianças gravíssimas, né, que não era um autismo leve, era autismo grave, começaram a Uhum. falar, né? E falar com interpretação, por exemplo, assim, de tu olhar o número um, né? Eu tenho um urso, então dele olhar e fazer sabe? Uhum. Porque a Referência gente sabe que pra motora, isso gente aí. sofreu, né? É outra. Eu não sei se é o cavalo, eu não sei o que, que tem, sabe? Mas assim, é muito rápido, porque eles parece que prestam mais atenção ainda, sabe? No que Não, eles ele estão fazendo. Eles não ficam em é, outro mundo, eles ficam nesse, né? é, E qualquer outro tipo, né? A gente pode verificar quando a gente senta eles, né? No cavalo, a gente também a gente estimula a fala, a gente estimula a linguagem, a gente estimula a comunicação, né? Que a gente traz a Gati perto da criança, né? E a criança começa a observar que o cavalo também tem olho, igual ela. Ele também tem uma orelha. Claro, a orelha dele é muito comprida, né? É sim, cheia de pelo. A nossa, não. Então a gente coloca a mão na orelha, né, da Gati e eles fazem, tipo assim, uma cara, tipo assim, realmente, que é diferente. Então, é, houve a interpretação.
Houve o input da linguagem, né? Vai Então, fazendo a é através disso, associação, né? né? Por exemplo, é muito grande, eu sou pequenininho, né? O grande, o pequeno, né? O capacete que vai na cabeça, não vai no pé, né? Ou, por Uhum. exemplo, a gatinha não toma banho, né? Que a gente brinca, né? Vamos limpar ela, né? Vamos limpar Tem as que dar pernas dela. banho. Olha aqui. É. E daí aí eles falam, é. Então, assim, é muito legal esse feedback, né? Aham. Que você tem na hora. Porque tu vê que a Sim. criança tá ali contigo, ela não tá em outro lugar, independente do que ela esteja, né? Isso a É, gente percebe muito rápido. a gente trabalha no consultório e na ecoterapia, né? Então a gente observa que dentro da eco é só meia hora de atendimento, mas é meia Uhum. hora assim que dá uma puxada assim na criança ou no idoso mesmo, né? Que eles Parece que cansam, foi. que eles trabalham, e aquela coisa vem pra fora assim e dá aquele resultado lindo assim que tu fica, sabe, toda feliz Exatamente. assim. Então, Até quem tem dificuldade na leitura e na escrita, né? aham, Tu coloca cartazes, eles aprendem, por exemplo, tão rápido, assim, lendo assim, né? sim, Eu entendo que tem várias coisas trabalhando junto, sim, né? sim, Então, tem. são vários inputs dando ao mesmo tempo. Então, Tem. é muito mais rápido a aprendizagem. Aham. Porque, sabe por quê, Jô? Porque leva emoção, né? Eu digo que a gata é radical, né? Porque as aventuras, né? Muito radical a Gati. Então, assim, isso cria no nosso cérebro Cria memória, memória, manda toda a memórias questão lá do positivas, que daí a criança ocitocina. vai associando isso muito mais rápido do que tu pegar uma criança sentada do lado. Então, vamos lá. Pua, 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 pua. Daí a Tem criança vai fazer, resultado claro que também, ela mas é precisa diferente. disso. É, Mas quando associado à música, algo sentimento, a criança aprende mais rápido. isso. Por isso que Independente. a ideia do amanhecer, né, Lu, quando a gente criou assim essa questão estar em contato com natureza, com bicho, com sol, com vento, com grama, porque hoje a Uhum. gente está muito aqui, né, habituado dentro do consultório, É quatro verdade. paredes, luz, né, luz, né, elétrica. E então, quando tu vai pra fora, tu ufa, sabe, dá aquela coisa assim, e Uhum. eles se libertam mesmo, assim. Então, a gente, como profissional, a gente fica. O horário passa muito rápido, a gente Diferente. fica Muito muito rápido. contente, muito bem, né? Mas eles, Uhum. eles a gente vê o resultado. Então, assim, muito legal, assim, passar isso para as pessoas poderem entender Uhum. também, né? E quem quiser vir É, conhecer, é, vem conhecer, que a gente vai ficar os feliz em espaços receber. estão abertos, né? É, Então, assim, é bem interessante que tu falou dessas coisas fechadas, né? Porque o pessoal que vive conosco, né, sempre perguntam para mim, tá, mas como é que as crianças de hoje falam tão errado? Como é que as crianças de hoje têm tanta dificuldade? Exatamente por isso. Porque antigamente a gente tinha vizinhos, a gente podia trabalhar, brincar fora, sim, né? era mais Então a gente comum. tinha mais contato social, a gente tinha mais feedbacks, tanto auditivo, tanto memorial, tanto articulatório, né? Porque a gente brincava criança com criança, né? Uhum. Então, assim, isso é muito legal, né? Observar isso, né? E que agora, infelizmente, assim, por questões, assim, sociais, digamos, né? As Como é que pessoas estão uma palavra que mais. eu vou dizer, assim, para não ficar muito... Por questões, assim, de segurança. Tu tem que ficar mais em É, casa, as pessoas estão mais em casa, por mais questão de acomodados segurança. mesmo também, né? No comodismo. Exatamente. Lu, Exatamente. só uma coisa aqui pra gente continuar ali do apraxia. A Vanessa deixou uma perguntinha aqui pra gente. Deixa eu ler pra ti. Gurias, criança com atraso na fala que força muito para falar ao ponto de ter as cordas Uhum. vocais bem marcadas na garganta e falar mais alto que o normal. Teria relacionamento com apraxia? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar isso, porque pode ser uma disfonia infantil,
que tem muito por aí. Então, as crianças falam assim, sabe? Forçando mesmo a voz. Não que ela seja apraxia, porque a apraxia de fala, ela envolve muito mais outras coisas, né? Não só o esforço vocal, que seria mais uma disfonia, tá? Aham, Então, acho que é mais uma disfonia do que uma apraxia, né? No meu aham. entender, certo? Deixa eu ver. Ah, e a disfonia, já aproveitando, né, que ela fez a pergunta, assim, da crianças, né? Isso está dentro dos distúrbios da fala, que a gente tem distúrbio da linguagem, distúrbio da fala também. Então, o Uhum, distúrbio da fala tá a disfonia infantil e tá a gagueira também, uhum. né? Que a gagueira é aquela má respiração, digamos. Tá, Por isso tem que a a ver pessoa não é com. algo psicológico, Por mas isso que eu sim te porque a contei. criança ela não coordena a respiração. Então, um dos trabalhos da fono na gagueira é a respiração, Sim, né? ansiedade, daí tu quer E falar, né? essa criança forçando as cordas vocais, eu sugiro procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame, para verificar como é que estão. Primeira coisa, para verificar como é que estão essas pregas vocais, se não tem um nódulo, se não tem um pólipo. Porque quando a gente força, as pregas vocais, ao invés de fazer trabalhar, né, juntas, elas ficam batendo. E daí forma calos na prega, né? Uhum. Por causa do esforço vocal. Isso acontece muito com as profs, né? Que a gente tem que cuidar bastante, né? Fazer exercícios de voz, né? Porque a gente fala muito e daí força aqui, né? Sim. Então seria interessante primeiro buscar um otorrino. Uhum. Se tá tudo bem, aí investigar mais a fundo o porquê desse esforço vocal, Uhum. Tá, né? obrigada, Lu. Tem uma outra aqui que a Fran comentou e tal sobre a questão da linguagem, né, na ecoterapia, que a gente não trabalha só em cima do cavalo, né? E que a Uhum. gente é bem interessante porque quando se tem o trabalho multidisciplinar, é legal a gente trabalhar todo mundo junto. Por quê? Muitas vezes a criança vem, né, que nem no meu caso ali do autismo. A criança chega para mim, mas ela está numa sala de aula. Então, o professor ele trabalha com a criança essas questões de linguagem e comunicação que tu fala, né? Por Uhum. exemplo, agora é a hora de nós colocar a mochila no negocinho, no lugar dele, a hora de tomar A chegar, café, né? A chegada da criança na escola, chegou, tira o casaco, coloca a mochila e senta no lugar. É esse o procedimento, toda a né? rotina, isso, toda A a rotina. rotina. Mas isso vai trabalhando na criança, além da questão da linguagem, porque daí tu vai fazer com que o professor já vai estimular isso na criança, né? Que é bem legal. E aí, Perceber. daqui a pouco, assim, o professor está trabalhando números, né? E a Josi Uhum, lá na ecoterapia tem os númerozinhos, então eu vou trabalhar a questão motora, vou organizar essa criança motoramente, e aí vou uhum. chegar até os números, onde tem os números, e vou passar para a criança da mesma forma que o professor está passando na sala de aula. Aí, quando eu vou Por isso devolver que a o trabalho criança. tem que ser junto, comunicação, mesma comunicação. Isso Então, a aí. gente fica sempre na cola, tipo, pedindo o que que o professor está trabalhando na escola e pegando sempre o déficit para ser trabalhado lá. Isso, daí assim, a criança faz fono fora, né? Ou Hum. né? Aí a criança, então a fono vai passar para mim como ela vai trabalhar e a fono vai passar para o professor também. E aí todo mundo vai trabalhar da mesma forma, porque daí tem mais a família, né? Então, como é Uhum. legal quando tá todo mundo trabalhando junto, assim, a gente vê um up assim nessas crianças, um resultado tão legal, né? Por E, que, Jô? Por quê? Porque a gente tem a repetição. A gente é ser humano, a gente aprende através da repetição. repetição, né? Todo Repetindo, motor repetindo, repetindo, motor né? amplo, Não é uma coisa, motor não, assim, fino. pessoal, o que eu não quero confundir vocês é na questão, assim, dessa repetição, não é uma coisa assim, é pá, 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 e deu. Não fica naquela coisa assim, não, é para tu adquirir, para depois tu ter o engajamento, para depois tu ir lá no teu grupo lá linguístico, na tua salinha linguística, e falar certo, ou ir lá na tua salinha linguística e falar no tempo certo, né? Porque às vezes não falando no tempo certo, ou ir lá na tua salinha da aprendizagem, né? Digamos, e aprender a somar 2 mais 6.
né? Ou contar, né? Então, é isso que eu queria. A gente aprende, o ser humano a gente aprende, né? Através da repetição, que depois do repetir a gente vai linkando, que daí a gente começa a fazer a associação. De tanta mamãe fazer assim, né? Eu vou aprender a fazer assim. Que eu vou Uhum, ver, eu vou fazer, eu vou repetir de novo. Aí eu vou associando, que é um ato de comer. uhum. É, que nem a Marina falou, reflexo voluntário, né? Repetição. É, é bem questão de TO, né, Marina? Aí, principalmente, tem que ser em três, né? Até vai acontecer outra live segunda, né? Lá na Vida Física, tinha que ser em três, só que não tem como, né? Não, a Então, live é difícil, né? uma sempre vai comentando aqui, né, Marina? Sempre dando apoio. Isso aí. É, não, e mais adiante a gente vai fazer com a Marina, então a terapeuta ocupacional vai poder contar e explicar muitas coisas que a gente acaba trabalhando dentro dessa prática, né? Eu acho bem Uhum. interessante. Voltando um pouquinho ao assunto, Lu, É, então a vamos gente voltar. teve algumas perguntinhas, né, da outra vez que a gente não conseguiu responder, né? E a Ainda gente, não falei sobre a casa de linguagem, tá, Jo? Olha o tempo. sim, falta 15 minutinhos, tá? Não dá tempo. Tu quer falar de repente um pouco sobre essa questão mesmo da linguagem? Porque tem uma das perguntas que fala sobre isso. Tá. Que é um atraso de linguagem, gente? Já que eu falei do o atraso de fala, que está dentro da disfonia, né? Está dentro da gagueira, né? O Uhum. atraso de linguagem, antigamente era chamado de DEL. Atualmente é TDL, né? Deixa eu me lembrar. É transtorno de desenvolvimento da linguagem, tá? O que acontece? A criança, onde ela está, ela não consegue aprender, né? O adulto tenta falar para ela, mas ele percebe que ela não entendeu o que ele quis falar. Mas ela tem uma comunicação, uma fala, né? Quem tem atraso de linguagem, por exemplo, tá com 5 anos, faz coisas de 3, é recém tá aprendendo as cores, Uhum. digamos, né? Então, isso é um atraso da linguagem, é um atraso no marco do desenvolvimento da linguagem, né? Então, assim, essa criança ela vai ter mais dificuldade em aprender as coisas, em entender o que está sendo acontecendo. Não só colocar, por exemplo, assim, pegar a fruta e colocar na salada de fruta, mas ela tem que nominar, ela tem que ver a cor, né? Dependendo da idade dela, né? Tem Uhum. outras coisas, o cognitivo está muito associado também a isso, né? Uhum. Então, assim, ela tem que entender o que está acontecendo, né? Uhum. Então, e quando há um atraso, a criança ela faz coisas que não correspondente da idade dela. Só que muito importante falar aqui para vocês é que assim, não vão saindo por aí diagnosticando todo mundo, tá? Cada criança tem seu tempo, tá? Se vocês perceberem alguma coisa, sim, mas é quando assim, ela tá com 3 anos e faz coisa de criança com 2 e 8, 2 e meio. Quando a gente é prematuro, né, Josi? Quando a gente nasce pré-termo, né? A nossa idade corrigida, ela é diferente, né? Uhum. Então a gente tem que levar em conta isso quando a Uhum. gente vai falar. Por isso que sempre tem que buscar um profissional, um fonoaudiólogo, né? Que entenda sobre Área. etapas, né? Que pode estar mostrando e verificando, né, e calculando certo se essa criança está no tempo adequado, né? Mas quando esse atraso de linguagem é quando é muito desnivelado, digamos, né? Sim, sim. E junto com o atraso de linguagem, né, eu falei dessa parte, está junto também o autismo. Porque o autista ele tem dificuldade nas etapas da linguagem, lá na fonologia, lá na sintaxe, por exemplo, né? Ele fala o som, mas ele não consegue pôr na fala. A comunicação dele está alterada, né? Uhum. Então, isso também, o autismo também faz parte de um atraso de linguagem. Então, ele Sabe também que está dentro, né? até agora na última revista a revista Autismo, né? Saiu uma reportagem bem legal porque tem um rapaz que fez
não sei como é que se chama, se é protótipo, enfim, mas que a partir daquele computador lá que ele acaba se comunicando, ele não fala, né? Então ele é não verbal, e aí o computador passa tudo falando tudo aquilo que ele quer. Então, agora tá tendo, até tem uns filmes assim, né? E aí eles estão começando a colocar em prática isso, assim. Então, ele recebeu um prêmio, ficou em segundo lugar lá com Uhum. esse aparelho ali. Então, foi bem legal, assim. E a gente observa que muitas vezes, assim, né, Lu, as pessoas chegam pra gente falando sobre, meu filho não fala ainda, né? E É, aí tu vai, avalia, beleza, tá? A questão motora dele, como é que tá? Né? Porque muitas vezes, não, mas se ele não fala, não tem nada. Ou se ele não é. fala, ele é autista. Uhum. Já vai dando os diagnósticos ali, né? Sem saber. É. É. Então a gente também tem que observar isso, né? Lá Uhum. na fase, no início ali quando é bebê e tal, ver como é que foi, sabe? Analisar, fazer toda aquela questão da anamnese, sabe? De uma boa Como é que é essa conversa, um bom interação histórico. dele com o meio, né? Essa interação dele com o E meio, né, Josi? Como ele se observar corresponde? toda a questão do histórico familiar, sabe? Como é que é a questão da família? Porque uma coisa que eu vou falar aqui, mas que eu acho que é dos anos que eu trabalho com isso, né? Uhum. A gente observa muito assim, a criança não fala, mas como é que é em casa, né? Então, também tudo vai depender se como é que é dentro de casa, a família, se a família tem costume de conversar ou não conversa, se ela vem de uma questão mais uma família mais precária, assim, né? De questões de alimentos, não se alimenta direito, não tem comida, não Não dorme tem conhecimento, direito, digamos, não dos tem, não, alimentos, digamos, dos grupos não. alimentares, né? Não tem conhecimento e não tem conhecimento de muitas coisas também para estar passando para a criança, né? Porque daí às vezes vai para a Exatamente. escola e falta um monte de coisa que também vai ajudar para essa evolução e esse crescimento da criança. E aí quando Uhum. chega para a gente, né, ó, ela tem um atraso do desenvolvimento, do atraso de aprendizagem, que é o que está mais Aí vindo agora e tu tu vai vai ver sim, tu vai ela atrás. observar. Lá na anamnese, tu vai começando a conversar e observando, tá? Não aconteceu nada na gestação, mas tem isso, tem aquilo, papapá, e aí tu observa que é tudo uma questão de da onde a criança, o contexto da casa da criança, né? O E, contexto né, onde familiar. ela está É, vivendo. isso, então não tem nada orgânico, nada, né, questão fisiológica ali da criança, né? Uhum. É, também essa questão orgânica que tu falou, pensando em arcada dentária, tá, pessoal? Tem muita criança que está em fase de alfabetização ali, né? Ou até antes, né? Uhum. Elas chupam, às vezes, muita chupeta, elas têm hábitos, né? De chupeta, mamadeira, dedo. Então, o que que Uhum. acontece? Quando a gente coloca o dedo na boca, a gente levanta o palato, ó. Aí fica assim. Fazer isso por 2 segundos não vai mudar nada na tua vida. Fazer isso o dia inteiro vai. Chupar a chupeta para você dormir. Não, não que a gente é grande, tá, pessoal? Mas a gente tá falando de criança aqui, né? Se a criança chupa a chupeta na hora de dormir, não tem problema. Eu não vejo problema. O problema é tu deixar toda noite, ou toda noite e o dia. Aí Sim. sim, mesmo a questão da mamadeira. Não, e ainda Então, assim, com um pano amarrado na. o cheirinho Daí daí puxa fica mais fazendo. ainda para baixo, né? A pressão, né, da gravidade. Aí a questão anatômica também entra dentro do atraso de fala, digamos, né? Porque a criança, como é que ela vai fazer o r, ou l, sa, ha, re? Sim. O ponto, a gente tem ponto e modo articulatório. O Aham. ponto e o modo vai ser diferente. Ou, por exemplo, quem tem frênulo curto. A criança fala assim. Aí, tem vários tipos de frênulo curto, tá? Daí ela começa a fazer um ceceio.
Ela começa a fazer um chute lateral. O CC anterior, que a língua vem pra frente, tá? Então, cresce só assim. Daí tu vai ver anatomicamente o frênulo, que é esse fiozinho aqui, ó. Ele tá muito curto. Ele não eleva que nem eu. No máximo que ele consegue, ele fazer assim. Então, isso prejudica na fala, na alimentação, né? Enfim, na mastigação, né? Então, coloca a língua para fora. Não vai, porque quem não me deixa, ó, por exemplo, eu, a minha língua vai até aqui, porque o meu frênulo, ele puxa ela para trás, ele não deixa ela ir para frente, Uhum, né? Então, é isso que acontece. A gente também tem que observar isso, né? Em uhum. toda a questão da fala, em toda a questão da aquisição. Ela não caminha, mas será que tem alguma coisa motora? Como é que está essa arcada dentária? É por isso que é interessante fazer uma avaliação com ortodontista, Sim. né? E só para resumir um pouquinho antes da gente terminar, Lu, que é legal, assim, por exemplo, se a gente for observar numa criança com paralisia cerebral, a questão motora, Uhum. ela é muito mais perceptiva do que a questão de fonoaudiológica aqui, né? Toda a questão motora aqui dentro, né? É, Até hoje, depende do GFS lá, né? Do grau, isso. dos níveis. Hoje mesmo uma mãe me falou porque o neto, na verdade é mãe, vó, né? A criança ela tem um GMFCS 5, né? Então é uma paralisia mais grave, né? E que ela observa que quando come, engasga, né? Tosse. Então, assim, ele fala. Uhum. Ele tá se movimentando a partir da física. A gente começou mês passado, então ele já se movimenta, ele faz muita coisa, mas Uhum. tem Quantos essa anos, Jô? questão. Oi? Desculpa, quantos anos, só para mim localizar. Ele vai fazer 2 em agosto, tá com 1 ano e 9, 10 meses. Tá, É. tá. Então, Uhum. o que que acontece? Ele acaba tossindo quando ele come. E Uhum. aí ela disse, mas por que que ele tosse e tal, né? Então, aí expliquei toda a questão, porque eu acho que é É uma interessante as pessoas posição. entenderem. A gente tem Uhum. essa musculatura interna, ela tem alterações. Quando teve alteração na questão da paralisia lá, atingiu a questão motora, Nervo né? vago, né? A questão motora, digamos assim, tem nervos, né? O vago, né? O 10º, o 12, né? E o hipoglosso também tá alterado, né? Que pega essas regiões laríngeas, né? Sim, Enfim, Ju, tem várias questões, né? Tanto neuronais nos pares cranianos, tanto musculares, isso. né? Então, é tudo isso que tem que ser levado em conta, né? Sim, aí a partir disso, né, daí se encaminha para fono para a fono poder fazer Trabalhar com um tratamento. disfagia, né? Isso, Isso. aí que é a questão que eu queria dizer, né? Porque então isso daí é uma disfagia, né? Que a Uhum. fono vai ter que entrar com exercícios, com coisas que vão tratar essa Uhum. questão, né? E a criança não pode tossir enquanto come. Adulto, Não. idoso, que A tiver gente qualquer. também não. É É, só, gente, é só olhar a gente comer. A gente tosse quando come, a gente faz quando come, ou a gente começa a lacrimejar quando come, ou escorre água do nariz. Então, tudo isso são sinais que tem uma penetração ou até mesmo uma broncoaspiração, isso. tá? É sinal que tá indo pro Então, pulmão. exatamente. Ou micro, né? Mas a gente tem a disfagia silente, Jô, né? Que é interessante pôr aqui, a disfagia silente, galera. Ó, a gente tá falando de linguagem, fala para parar na disfagia, né? A disfagia silente, agora que eu comecei, né? Ele não dá nenhum sinal, mas Hum, ele tá microaspirando. Como é que a gente descobre? Só através da videofluoroscopia, ou da videodeglutograma, né? Então, exame que é realizado para a deglutição, né? tem casos que a gente observa que tem pneumonias decorrentes, né? Decorrente. Uhum. E aí tu vai observar o que está acontecendo, a fono vai lá e pergunta, vamos fazer, faz o tal do teste, né, o exame,
que verifica isso, que é bem legal, porque tu vê bem direitinho se ele tá descendo, para onde ele tá indo, né? E aí a fono vai ter que trabalhar ou não, porque pode ser que essas pneumonias estão acontecendo devido a uma alimentação ali errada, né? Bom, Exatamente. então, Hum. assim, muita coisa para falar, muito assunto. A gente vai, a gente fica a noite inteira, vocês ficam Sim, aprendendo a noite inteira com a gente vai a falando. gente vai falar A gente muito vai, aí. me lembrei disso, me lembrei daquilo. Mas a questão da disfagia também tem a questão oral, né? Que é esse ar que passa na laringe, né? Que tem que ampliar também. As crianças pequenininhas, às vezes, não tem um shake ou não sabe assoprar para fazer esse esforço, né? Laríngeo, digamos, né? Isso. Então, isso também atrapalha, digamos, né? É, e tem que ter uma boa postura, um bom condicionamento aqui, né, de quadril, principalmente para depois Tronco, ganhar aqui, cervical, para depois quadril. isso para fono conseguir trabalhar aqui. Senão a gente Uhum. não consegue trabalhar. É uma coisa ligada com a outra, então nenhum profissional trabalha sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto. E é importante pro paciente, ele evolui mais rápido. Lu, eu quero te Hum. agradecer Deu muito. tempo? Eu disse que hoje Tá, não ia assim, ó, passar. tá contando os minutinhos ali pra terminar. Mas Então, assim, foi ótimo, né? Acho que a gente aprende um monte. certeza. Qualquer comentário, pergunta que foi falado ali, gente, eu agradeço muito, né? A Vanessa, a Janete, a Eve, a Muito obrigada, Gisele, pessoal, por terem comparecido. A Mayra, todo mundo, tá? Já obrigada todo também por mundo, abrir é. esse espaço também para o Marquinhos, né? A Manu, a Cris, Iva, a, a Juliana, Thaís, a Prof. Janete. Gente, todo mundo, tá? tá Eve. bom. Marina, obrigada, Marina. Jô, Nossa, obrigada por ter a Jana aqui. A Jana foi minha colega, a Larissa aqui, Flores também. Um monte de pessoas aqui, o tio, é tão bom ver as a pessoas que a gente Augusto, o conhece Lucas, ali, a né? Fran, a Prof. Aham, Enfim, bastante, né? E eu é. espero ter ajudado nas perguntas que foram descritas aqui, tá? E Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato conosco. isso aí, continua sendo Obrigada, essa gente. profissional maravilhosa que tu é, que tem um Você coração também, viu? gigante Assim, e se eu conhece todo mundo, eu levaria é, todo não, mundo que eu não cabe bem. todo mundo, mas todo mundo se sente acolhido quando tá perto de ti. Então a gente te agradece um monte. Eu falo em nome de várias pessoas que estão aí que sentem isso, tá? E aos nossos Uhum, pitinim que não falam e também sentem. é verdade. Tá Verdade, esmagar bom? ele. Saudades, saudades dele. Então, João, muito obrigada, tá, Eu por que abrir esse agradeço. espaço. Obrigada mesmo. E a gente sempre cresce ao teu lado, né? Aprende várias outras coisas. Tu instiga a gente, né? Cada vez mais a gente buscar. Ó, Lu, vai atrás. E realmente, tu vai aprendendo muito e tu te dá uma luz, assim. Então, muito obrigada. Nossa, obrigada eu. Uma boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, galera. Ficam E bem, fica com Deus. a gente vai Ficam colocando fortes. mais coisas nos stories para todo mundo ir É. aprendendo e se trocando ideia. Esse seria interessante pôr, tá? Tá, nós vamos Interessante colocar pôr. para Esse todo aí ele tem mundo. que pôr. Sim, vamos botar A essa semana Laura. daí. Cássia! Como é que tá a Carol, Cássia? Amanhã eu vou esmagar ela. Ó, a Laura, eu vou pegar o Rafinha amanhã. Boa noite, gente. Beijo, Boa Lu. noite, Laura. Beijo. Tá fechando o Tchau. A tempo turma aqui. também. Boa noite. Até. Até. Tchau.